É o seguinte, eu tô aqui hoje para falar para vocês sobre esse conto aqui chamado Nós Matamos o Cão Tinhoso. Na verdade, isso é um livro que tem vários contos. E um deles é o Nós Matamos o Cão Tinhoso. O autor é moçambicano, chama Luiz Bernardo Roana. Ele... Eu para ser sincero, não sei muito dele. Mas o que eu sei é que esse conto é muito bom. Eu queria tentar mostrar um pouco pra vocês, tipo, quanto ele é bom no sentido, tipo, na essência literária, assim, do quanto ele é importante. Eu tive a oportunidade de me aprofundar nele quando eu estava na Letras ainda. E fiz um trabalho sobre ele, bem despretensiosamente, assim. Mas conforme eu fui fazendo, eu fui me aprofundando no conto, eu fui me apaixonando pelo conto. Eu acho que não é de se jogar fora mesmo o que o Luiz Bernardo Roana fez. E hoje eu vou tentar passar um pouco do que eu entendo que o conto significa em vários aspectos, assim. Das formas mais amplas que eu puder passar também, né? Porque cada um vai ter sua leitura. Isso que é importante, na verdade, na literatura. Gente, só para avisar que, obviamente, esse vídeo é cheio de spoilers sobre o enredo. Então, eu sugiro fortemente que vocês ouçam o audiobook que eu fiz desse conto. Tá nesse canal aqui, dá pra achar fácil. Ou ler, né, também. Se vocês ficarem encher o saco com a minha voz, pode ler. Vamos situar, então. É um conto, quem leu, assim, tipo, dá pra ver que é um conto... Ele tem uma estranheza de cara, que é a repetição de termos. Você vê que ele fala já desde o começo, ele descreve o cão tinhoso, que ele tinha os olhos azuis, que não tinham brilho nenhum, eram enormes, estavam sempre olhando as pessoas como uma pessoa a pedir qualquer coisa sem querer dizer, sabe? Ele fica descrevendo essas coisas e repetindo essa descrição em vários momentos. É uma coisa meio mecânica, assim. Você fica, nossa, tá bom, mas por que tem que repetir tanto? Vamos chegar lá. Outra coisa que é bom prestar atenção é que os personagens principais, entre eles o protagonista, que é o Ginho, são crianças. No caso do Ginho, a gente vai descobrindo aos poucos no conto que ele é uma criança negra. E os outros meninos não. Temos a Isaura, que é outra colega deles, que é a menina que gosta do cão tinhoso. Então, no começo do conto a gente vê que o cão tinhoso era esse cão meio cheio de feridas, meio nojentão, que ninguém queria saber, que era um cão moribundo. E aí, aos poucos, a gente vê que a Isaura acaba gostando dele, tipo, ela é a única que vai lá no intervalo, dar comida pra ele, sabe, fazer carinho nele e ser amiga dele. E o Ginho, que a gente descobre o nome dele só, assim, um pouquinho mais pra frente no conto, ele tem uma certa comunicação com a Isaura. Então a gente vê desde o começo que o Ginho ele tá num entrelugar. A gente vê que ele tá a gente vê isso fisicamente. Eu vou provar para vocês. A gente vê isso literalmente, eu diria. Na cena que o Ginho tá no intervalo e vê a Isaura lá cuidando do cão tinhoso, isso é deixa eu ver. É no primeiro capítulo. No fim do primeiro capítulo. A gente vê que o Ginho tá entre a professora e a Isaura. Ele tá entre as duas e ele enfatiza isso bastante. E aí a gente vê a mesma coisa no segundo capítulo, quando o senhor administrador, que fica lá puto com o Ginho, porque ele e o cão tinhoso estavam rindo dele tomando um piau lá no jogo de cartas, ele cospe. E aí o Luiz Bernardo Roana faz questão de enfatizar o lugar que ele cospe, que é entre o cão tinhoso e o Ginho. Então, foi um cuspe para os dois, ele fala, né? Foi um cuspe já para os dois indivíduos lá. E isso é muito interessante, porque a gente vai vendo aos poucos a trajetória do Ginho e do cão tinhoso, e ela começa a se confundir. A partir do terceiro episódio,
a gente vê que o Cão Tinhoso e o Ginho, eles estão tendo comportamentos muito similares. A gente começa a se confundir os tremores dos ossos dentro do Cão Tinhoso com os tremores do Ginho. Ele tem medo de segurar a corda, porque o Cão Tinhoso faz tremer tudo aqui dentro dele também. Não tem como dissociar a figura do Ginho do Cão Tinhoso, isso não tem como. Mas vamos às outras questões um pouco mais basilares ainda do conto. Os adultos, quais os nomes deles? A gente vai ver aqui que é Senhora Professora, a professora não tem nome, ela é a Senhora Professora. O administrador lá que estava jogando cartas é o Senhor Administrador, que estava jogando cartas com o Doutor da Veterinária. Então a gente vê que os adultos têm nomes genéricos. Isso não é por acaso. Isso não é simplesmente porque ele resolveu escrever um conto assim. Isso é para enfatizar que os adultos eles estão tomando posições de analogia em relação a instituições ou posições hierárquicas. Então, a Senhora Professora, ela tem esse nome genérico porque ela representa a psique, a premissa institucional da escola nessa realidade. Ter mais background disso para poder falar, porque seria interessante. Mas a questão é que, no geral, em nações que sofreram colonização na África, fica um mal-estar ainda, né? Porque não é preto no branco. As coisas vão, né, ficando meio, é independência, mas ainda tem todo um aparato político e religioso, ideológico, que perdura. Então, esses adultos com nomes genéricos no conto, eles representam essas instituições, esses aparelhos, né, ideológicos, enfim, que ainda estão presentes no cotidiano de um país que sofreu pelo colonialismo. São fantasmas do colonialismo, ou enfim, são ideologias dominantes, que a gente vê que são dominantes, que estão interagindo, e o fato das crianças serem protagonistas, com nomes e personalidades e tudo, mostra meio que, assim, de que lado o Luiz Bernardo Roana está. Assim, que história que ele quer enfatizar nessa coisa toda, no conto todo. Que tipo de visão que ele quer que a gente preste mais atenção. Então, por isso que as crianças têm mais personalidade, porque elas precisam ser as protagonistas desse conto. E aí, isso que fica interessante, porque, diferente dos adultos que têm uma certa participação passiva, que não é bem o caso, mas eles são nomes genéricos, eles estão lá. As crianças, a gente está acompanhando o percurso delas o tempo todo. E a gente vê que a interação delas é uma interação que tem muitos choques. Então, se a gente for pensar num paralelo, por exemplo, entre o Kim, o Ginho e a Isaura, a gente já consegue ver coisas muito interessantes, porque o Ginho, como eu falei, ele está naquele entre-lugar, né? E porque ele, assim, vocês veem no começo do conto e no fim, que o Ginho, ele é meio usado pelo Kim pra, tipo, o Kim chega nele e ele é, assim, o Kim é o valentão, né? Ele chega lá e pede o dever de casa pro Ginho, o Ginho passa. Dá pra ver que o Ginho, ele não tá, assim, não tá totalmente confortável com o entorno e com a situação social que ele tá, o papel social que ele tá desempenhando, entendeu? O Kim não, o Kim ele reproduz muito bem o discurso dominante, por isso que ele é o valentão. Ele tá tranquilo ele não tá com o pensamento crítico tão aguçado. Ele tá assim, mano, a vida é assim, sabe? Tipo, o que eu vou fazer? E a Isaura, ela é a ruptura
com isso. A Isaura é a menina que, desde o começo, tá falando, olha isso, gente, mano, o Cão Tinhoso, vocês não estão... Olha como vocês tratam o Cão Tinhoso, mano. Tipo, por quê? E ela é tratada do mesmo jeito, né? Eles ficam, as crianças ficam fazendo trocadilho e bullying, né, com ela, tipo, trocando os nomes entre ela e o Cão Tinhoso, né? Cão Tinhoso, Isaura Tinhoso, enfim. Gente, a câmera parou de gravar, mas vamos lá, vai dar certo. Então, eu tava falando da Isaura, né, de como ela representa essa ruptura em relação, quando a gente coloca num plano assim, o Kim, o Jinho e ela. Eles estão em posições muito distintas de papéis sociais, né? Eles têm papéis sociais muito distintos. O Kim reproduz com mais segurança o discurso dominante, o Jinho está nesse meio entre lugar, e a Isaura ela vem para chamar a atenção das pessoas, né? Para a desumanização que o sistema está proporcionando, né? Para o Cão Tinhoso, no caso, para ela mesma, né? Enfim. A gente vê um pouco mais desse entre-lugar do Jinho quando ele vai no jogo lá de futebol dos moleques e ele pede pra jogar, né? Aí os caras dão uma desculpa, né? Falam, você fica lá no banco que depois, quando o cara estiver cansado lá, você entra e ganha o jogo pra gente. A gente vê que ele tá deslocado, né? É nessa cena também, nesse capítulo também que tem o cuspe do senhor administrador por os dois, né? Entre o Cão Tinhoso e o Jin. Isso é muito importante, muito simbólico, eu diria. Depois disso, a gente tem que ver o papel dos adultos, né? Afinal, eles são personagens que reforçam o discurso dominante de várias maneiras. Então, no caso da senhora professora, ela, né, ela zomba também, querendo ou não, da Isaura, né? Ela fica fazendo suca daqui pro Cão Tinhoso, mas é quase como se ela estivesse fazendo para a Isaura também, né? Quase como se a Isaura estivesse junto com o Cão Tinhoso lá, toda cheia de ferida, toda... ela desumaniza, né? Também. Tem o senhor administrador, né? O senhor administrador, ele é meio que o cara que só faz o que quer, assim, ele... Por ser administrador, ele que manda matar o Cão Tinhoso, que eu saiba, que eu lembre. Aí tem o Sr. Duarte, que ele vem com esse discurso sedutor, né? Muito interessante para tirar, né, das costas dele o fardo de ter que matar o Cão Tinhoso. Ele vai lá e seduz os meninos para falar que é uma coisa de malta, né? Vocês percebem que no conto usa muito essa palavra malta, né? Que seria basicamente um clube do Bolinha, assim. É o grupo deles, né? Aí ele vem para seduzir, né? Falar que é uma coisa de malta mesmo. Eu sei que vocês gostam de dar uns tiros por aí, mas eu não vou falar para ninguém, sabe? E os meninos só falta, a gente até vê assim, só falta tá brilhando os olhos, assim, meu Deus. Realmente, é muito malta, gente. Nossa, é muito... aquilo tem reforça, né, uma certa situação social desse grupo de meninos que fazem o que querem, e são malandros, e são... Depois a gente vê no capítulo 3 que acho que o Gulam ou o Faruque falam né, de tipo, você tinha que me ver matando lá uns pretos. Tipo, é absurdo. Eles realmente têm uma cultura de sair por aí realmente fazendo a festa com arma de umas maneiras extremamente obscuras, eu diria. Aí a gente chega na parte que os meninos vão lá pro matadouro, né? Que é uma parte interessante. Porque, querendo ou não, ela pega metade do conto, né? Da metade pra frente. E o que seria um percurso que, assim, só seriam uns moleques com um cachorro indo para certo lugar no mato para atirar.
é extremamente detalhado, cheio de conflitos. Você vê que nessa parte começa a pluralizar o espectro de papéis sociais, né? A gente vê os moleques lá tendo uns questionamentos bem interessantes. O próprio Kim, que é quem tecnicamente é o que reproduz com mais segurança o discurso dominante, ele também tem umas questões dele, ele começa a observar a situação e tem uns questionamentos. O Gulamo, ele acaba sendo o que realmente o valentão que, assim, não tem, o pensamento crítico tá bem longe de chegar nele, de certa forma. Ele fica meio que, desde do jogo de futebol, ele fica competindo com o Kim para ver quem que é meio que o chefe, né, do negócio. E nessa hora deles indo pro matadouro para matar o Cão Tinhoso, na verdade, quando eles chegam, né, ele cobra um pouco mais, né? Você vê, por exemplo, que na hora que o Kim eles começam a pressionar, né, o Ginho para atirar no Cão Tinhoso, né? Aí entra todas essas questões do machismo também, né? Porque eles ficam falando, né, eles têm que ser macho, né? Você tem que se provar pra malta que você não é bicha, né? Por isso que eu digo que o racismo ele tá lá, mas ele tá um pouco sutil, porque outras questões também vêm à tona. Aí a gente vê que na hora que o Ginho acaba cedendo, né, para pressão e fala que vai atirar no Cão Tinhoso, o Kim vem e dá uma de, assim, ele não é que dá uma de, ele vem para dialogar, porque ele tem o diálogo com o Ginho, né? Por quê? Porque o Ginho tá nesse entre lugar. Ele tem uma intimidade com o Ginho e ele vem falar, ó, desculpa, Ginho, sabe, aqui, velho, esses caras aí eles estão pressionando porque você tem que provar para eles que você tem coragem, sabe? De atirar no Cão Tinhoso, essa coisa de malta, essa coisa de grupo aí, é basicamente falando para ele assim, ó, cara, a vida é meio que assim, é assim que as coisas funcionam aqui, sabe? Não, né, não fica enfesando com umas coisinhas pequenas, vamos só fazer o que tem que fazer e depois vamos ficar em paz, sabe? Você vê que já tem um incômodo. O Kim, ele já tá, tem um certo questionamento por ver a preocupação do Ginho com o Cão Tinhoso. Por ver que o Ginho, desde que eles saíram, na verdade, desde que a Isaura vem cobrar, né, a humanidade do Ginho, naquele embate entre professora, Ginho e Isaura, que lá também é perfeito, lá os papéis sociais estão perfeitos ali. A professora lá como agente da instituição, agente ideológico que reproduz o discurso dominante. O Ginho, que está no meio, lá não sabe muito o que fazer. E a Isaura cobrando, né, peitando quase, de certa forma, a professora por estar lá com o Cão Tinhoso. Ela fica lá sendo repreendida. E depois ela fala com o Ginho porque ele é a ponte, né? Ele está no meio e fala para ele, olha, você vai deixar isso acontecer? Você está vendo isso? Você está vendo como as coisas estão funcionando nesse sistema? Você vai ficar assim no meio, sem fazer nada? Aí a gente vê que o Entre Lugar do Ginho ele é muito interessante por isso. Vem até o mesmo Kim, ele... A gente acaba tendo, né, esse amigo na infância. Tipo o Kim. Até popular, né, no geral. E ele fica lá sendo todo machão, não sei o quê. E aí ele conhece, se você for uma pessoa um pouco mais tímida, não sei o que, e você se der bem com ele de alguma forma, ele fica, né, naquela tipo, nossa, é muito legal, mano, você é meio estranho aí, não sei o que, tem umas paradas suas, mas isso é muito legal. É basicamente como o Ginho é pro Kim, né, o Kim usa ele de várias formas, né, pra pegar o dever de casa, mas eles têm um certo diálogo, é muito interessante essas trocas, né. Aí, além do Kim, tem o Farouk, né? O Farouk, ele chega, acho que 2 vezes, ele fica, né, olhando pro cano da arma e pensando, putz, gente, a gente podia fazer isso outro dia, né?
ele tem uma certa epifania ali de consciência, de alguma coisa da vida dele, sei lá, por estar olhando pro cano da arma, de repente ele já viu umas coisas muito pesadas e viu que o bagulho não é assim, preto no branco, a violência também, né? E teve uma coisa de voltar, né? Mas depois vai embora, vocês percebem, né? Que vai morrendo, porque a Malta o discurso da Malta é reforçado pelo Gulamo, pela própria Malta no geral, né? Eles estão lá meio, putz, mano, o que a gente faz mesmo? Tipo, será que a gente faz mesmo? Eles tem uns altos e baixos coletivos, né? Umas dúvidas aí. Mas, eventualmente, né, o Ginho concorda em atirar e vai lá fazer o tiro, né? Aí, então, a gente vê que esse tiro do Ginho não dá certo. Então entra a Isaura na cena. O Ginho não consegue o tiro, né? E ela fica entre o Cão Tinhoso e o Ginho. Essa situação tensiona mais ainda toda a questão social que a gente está vendo, dos papéis sociais. Então a gente tem já tudo na mesa. Tem o Gulamo lá, que é o mais valentão, tem o Kim, tem o Ginho que está lá no meio, tem a Isaura, puxando e cobrando a humanidade de todo mundo. Também tem uma questão do machismo, né? O fato dela ser mulher, ser menina, tá lá. Eles falam, não sabia que podia menina na Malta, não sei o quê. E fica uma pressão em cima do Ginho. De novo, né? Eles, em vez de fazerem as coisas, eles pedem pro Ginho fazer, para tirar a Isaura lá de cima do Cão Tinhoso. E o Ginho começa a tentar falar uma coisa pra Isaura. Ele começa a tentar convencer ela de que deixa isso pra lá, sabe? Ele tava meio que reproduzindo o discurso dominante, mas da forma preguiçosa, porque ele sabia que tinha alguma coisa errada. Ele entende que tem alguma coisa errada, mas ele não tem força de vontade o suficiente para querer desatar esse nó mesmo e sair, quebrar essa barreira. Então ele só fala, pô, Isaura, o que a gente vai fazer, sabe? Tipo, o povo tá aí pra matar o Cão Tinhoso, talvez seja melhor pra ele. Ele fica pedindo desculpa pro Cão Tinhoso. Enfim. Então temos a apoteose da violência, que é quando realmente os meninos atiram, né? Eles ficam num suspense lá, enquanto o Ginho fica tentando falar com a Isaura para ela sair de cima do Cão Tinhoso. Os meninos ficam contando, né, para atirar já. E aí, basicamente, é no último segundo que ela sai, né, e eles atiram no Cão Tinhoso. E a gente vê a consagração mesmo da toda a violência velada que a gente tinha, que o sistema estava reproduzindo desde o começo do conto, ela tem sua representação mais explícita nesse momento, que não é um tiro, né? São muitos, são vários tiros de todos os meninos. Eles basicamente explodem o Cão Tinhoso, né? Destroem. É a cena mais violenta do conto. E depois eles, inclusive, ficam, né, discutindo sobre isso, não sei o quê. E, basicamente, né, o que temos é uma vitória do sistema nesse sentido, né? De que a vontade, né, do dominante, ela se fez valer, né? Aí temos a questão do Ginho com a Isaura, né? Eles ficam meio... A Isaura protegendo o Ginho, né? Porque ela tem muito mais coragem, né? Peito para enfrentar a situação. A gente vê como o Ginho ele tá enfraquecido, né? Perto dela, ele fica enfraquecido perto dela, porque ele entra nessa crise. Mas ao mesmo tempo ele quer estar lá, né? Ele sente uma certa atração por estar perto
tipo, colado nela, né? No corpo dela. E depois, só que depois se desmancha, né? Você vê que os caras da Malta estão indo embora e estão falando, o que esses dois aí que estão fazendo? E aí a Zara vai embora para outro lugar, né? Se enfia no mato. É muito representativo isso. Ela nem aparece mais no conto depois disso, ela realmente sai da cena de tudo. Por quê? Porque ela não pode, realmente não consegue estar nesse sistema opressor, tipo, não consegue fazer parte dele sem estar enfrentando, a não ser que enfrente, né? Então, e no caso, né, o Continhoso foi morto, então o sistema, o que ela estava defendendo, né, foi derrotado, foi dizimado, né? E o Ginho, ele ainda não consegue quebrar, né? Foi a prova que ele tinha, na verdade. O Continhoso e toda essa situação foram para ele uma prova que a Isaura incutiu nele, né? Uma prova que ele mesmo já estava meio se passando, mas a Isaura iniciou isso, né? Desde a primeira cena, quando ela cobra a humanidade dele, né? Mas aí o Ginho não conseguiu, né? Ele vai com os moleques de volta, né? E no dia seguinte ele ainda vai dar o dever de casa pro Kim, né? Ele tá lá e a vida continua do jeito que o sistema quer que continue. Aí a gente vê uma coisa importante, interessante entre o Kim e o Ginho, que é o Kim falar do pai. Ele fala, o pai falou que ele ia bater na gente, o Ginho, né, fala do pai, como se fosse um pai comum a eles dois, que o pai ia bater neles porque eles mataram o Continhoso. Isso é de fazer pensar, porque não tá muito claro que situação familiar é essa, então. Se o Kim também é negro, talvez menos negro que o Ginho, e aí ele, por ser menos negro, ele já está querendo reproduzir fazer parte de uma certo extrato da sociedade, né? O extrato que discrimina os negros, mas ele pode ser branco também. Tipo, de repente é uma família que acolheu o Ginho, né? Mas mesmo assim ele ainda está deslocado, né? Por ser negro. Basicamente é isso. O conto termina com a normalidade, né? De volta. E é uma tristeza, né? Assim, é terrível, né? Esse conto é muito didático no sentido dele mostrar, né, as representações de hierárquicas e de como o discurso caminha, principalmente pelas crianças, porque isso é uma coisa importante. Por que repete muito, né, as descrições? Principalmente o Continhoso, mas outras também. Muitas falas são repetidas. Porque é justamente o que o Kim fala pro Ginho no fim, né? O senhor Duarte mandou a gente fazer, o que a gente podia ter feito, sabe, Ginho? Desculpa, não era pra gente ter matado, mas, pô, ele mandou, né? Essa normalização do discurso dominante que as crianças estão reproduzindo. Então, o fato de estar repetindo isso, a gente vê o aprendizado delas ao longo do conto, da história toda, né? Você vê o que elas retêm, né? O que essas crianças estão sendo ensinadas no dia a dia. O que elas estão reproduzindo. É isso, né? É o discurso que está sendo posto para eles e eles estão abraçando. Eles vão repetir mesmo. Por isso que a repetição é muito interessante e muito importante. O uso dela nesse conto é muito inteligente. Porque os protagonistas são crianças e estão reproduzindo discursos. No caso, o discurso colonialista, né? Machista, preconceituoso contra os negros, violento e autoritário, né? Muitas coisas que a gente acaba passando na questão social. Duas coisas importantes para fechar tudo isso. A gente precisa falar sobre o Continhoso, afinal de contas, né? Ele é o principal aí, elemento da nossa narrativa.
O Cão Tinhoso, ele, o tempo todo, ele é confundido com pessoas. Não sei se vocês perceberam. Ele tem os olhos azuis, ele choraminga como uma criança, principalmente no capítulo final. Ele fala que o meu tiro devia ter magoado muito o Cão Tinhoso para ele gritar como uma pessoa. Fiquei sem saber o que havia de fazer, porque logo depois o Cão Tinhoso começou a gemer como uma criança. Então, você vê mais uma vez a tentativa de humanização da Isaura, né? Como que ela vê o Cão Tinhoso realmente como um ser humano, como outro. Então o Cão Tinhoso também ele tem uma representação humana muito importante. É muito meio um mistério, assim, o que o Cão Tinhoso representa. Porque ele tendo os olhos azuis, isso dá uma certa dica, assim, de que talvez ele podia ser uma pessoa branca. Tem uma autora, que eu não vou lembrar o nome agora, eu preciso ver, que falou que o Cão Tinhoso representa, assim, sem dúvida, o sistema colonial europeu. Então é o próprio europeu dentro de Moçambique, e como ele é tratado pela sociedade pós-colonialista, né, no geral. Eu acho estranho, porque, no fundo, ele é o sistema que oprime ele mesmo, né? Então, no fundo, tem sentido isso, né? Mas, enfim. Talvez seja mais a análise mais acertada para isso, seja que o Cão Tinhoso é o sistema colonialista. Mas ele também pode ser o negro. Eu diria que tem muito a ver, porque o Ginho, né, ele se mistura muito com o Ginho também. A condição dele, né, dentro da sociedade é muito parecida com a do Ginho, com o Cão Tinhoso e com a própria Isaura também, de estar, assim, à margem, né? Então, faz muito sentido também ele ser negro. Mas é uma questão bem, bem aberta, bem interessante. Vocês veem que o Cão Tinhoso, ele está numa posição totalmente indefesa, né? Talvez seja por isso que os próprios moleques eles estavam tão nervosos com isso, porque ele não representa, ele é uma ameaça que não tem sentido ser uma ameaça, né? Ele é só um cachorro moribundo à beira da morte, talvez. Por que tem uma comoção tão grande para ter que matar ele, sabe? Talvez foi esse o gatilho do Ginho, né? Em primeiro lugar, primeiro a Isaura, talvez, mas pode ser talvez isso, né? De se compadecer pelo Cão Tinhoso. De tipo, ele já percebe no começo do conto, né? Que os outros cachorros, todos com nome, né? Vocês percebem, né? Que o autor faz questão de colocar o nome de vários cachorros, né? E o Cão Tinhoso é o Cão Tinhoso. Então ele não faz parte, né? E os cachorros também têm essa atitude de, assim, sai daqui, você não faz parte disso, desse mundo. Você não é um cachorro que nem a gente. A gente vê uma metalinguagem aí entre o Cão Tinhoso com os cachorros lá no começo e o Ginho com as outras pessoas. No geral, as crianças com o sistema, né, também, né? É basicamente isso. A outra coisa muito importante que eu queria falar era do olhar. O olhar é uma coisa que eu explorei bastante no meu trabalho. Para mim é o que faz esse conto uma obra-prima. É essa questão do olhar que o Luiz Bernardo Roana colocou. Porque é muito interessante. Vamos ver várias coisas. Desde o começo, a gente vê que o Cão Tinhoso ele fica com aquele olhar de estar pedindo alguma coisa sem querer dizer. E aí, o olhar, ele é tão importante que ele, sutilmente, quando a gente lê uma vez, duas vezes, a gente nem percebe. Mas aos poucos a gente vê umas frases que são impressionantes. Quando eu olhava agora para dentro dele, sentia um peso muito maior do que quando eu tinha a corda a tremer de tão esticada. O Faruque agarrava minha espingarda com força e apontava para mim com as pernas afastadas, mas olhava para o Cão Tinhoso com os olhos grandes de medo. Os outros todos ficavam também com os olhos cheios de medo quando olhavam para os olhos azuis do Cão Tinhoso. Olha quanto olho, olhar e olhos. Olha isso, gente. Então, você vê que tem toda uma troca de olhares que é assim... As tensões que eu digo
que estão presentes, né, quando a Isaura está lá na frente do Cão Tinhoso, ou quando tá todas essas interações entre as crianças, elas são colocadas do ponto de vista do olhar, porque é como se cada um que estivesse no seu papel estivesse olhando para o papel do outro. É muito importante, muito bem construído nisso, nessas frases, por exemplo, de que eles olham para os olhos do outro e os olhos dele olham de um jeito para o outro e fica uma troca, uma questão aí, uma sinuca de olhares que é muito interessante para a narrativa. É uma sinuca de olhares que exalta essa questão do ponto de vista, do seu lugar social. É muito interessante. Isso é uma coisa de gênio que o Luiz Bernardo Roana colocou. Outra observação sobre o Cão Tinhoso é que ele pode ser, na verdade pode ser não, ele acaba funcionando mesmo como uma figura meio coringa, assim, alegoricamente falando, assim, no conto. Porque ele meio que amarra todos os outros, né? Todas as outras figuras alegóricas. E tudo bem, eu acho que, na verdade, faz parte da grande genialidade desse conto ele ser assim. Ele não ter essa resolução, porque, querendo ou não, ele pode representar aqui o mendigo, o negro. Ele representa, no geral, pessoas marginalizadas da sociedade. Bom, eu acho que é meio que isso, né? Eu consegui cobrir, eu acho que bastante do conto. Tá assim, tá meio cheio de errinhos pra lá e pra cá. Devo ter falado um monte de besteira. Mas o importante é isso, sabe? Tipo, é entender os papéis de cada personagem e como esse conto foi construído, que é uma coisa genial. E explora bastante a situação pós-colonialista no Moçambique. E não é à toa que é uma das peças fundamentais da literatura moçambicana. Até hoje é muito louvado esse conto. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo. Espero que de alguma forma mais organizado, mais legal para todos.